Boa tarde a todos, aos nossos convidados e a cada uma das pessoas que nos estará a acompanhar nesta sessão, em que vamos conversar sobre Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da Unesco, para assinalar este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, instituído a 18 de abril de 1982 pelo ICOMOS, o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, e aprovado pela Unesco no ano seguinte. Connosco temos Paulo Jorge Betancourt, presidente da direção da AGITA, da Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, e parceira do Instituto Açoriano de Cultura nesta iniciativa, a intérprete Maria das Mercês Pacheco, autora do livro Viajantes nos Açores, o olhar estrangeiro sobre as ilhas desde o século XVI, e o historiador, museólogo Francisco Maduro Dias, desde sempre ligado à classificação de Angra como Património Mundial e ao gabinete da zona classificada da cidade, a quem começaria por pedir precisamente que nos enquadrasse o contexto em que isto acontece e os motivos que levam a esta distinção da cidade de Angra. Boa tarde a todos, obrigado ao IAC pelo convite e fico feliz de ter uma companhia como esta, porque provavelmente é neste tipo de companhia que nós conseguimos passar melhor as mensagens que interessam, porque às vezes falar demasiado dentro do casulo não ajuda nada. Ora bem, primeiro, há razões internacionais e razões regionais e razões nacionais. Vamos começar pelas internacionais. As internacionais é o facto de o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que é uma associação de arquitetos, engenheiros, arqueólogos, toda a gente que trabalha nas áreas do património edificado e no território, porque também há elementos de natureza, como as cataratas de Niágara e outros que também fazem parte desta lista dos monumentos e sítios, e tinha-se chegado à conclusão de que era importante construir uma rede de sítios desses ao longo do mundo que fizesse com que a humanidade pensasse não exatamente apenas no seu país, mas nos outros. Há coisas que são evidentes, como as pirâmides do Egito, que nós tendemos a considerar como nossas, mesmo que estejam do Egito, ou as cataratas de Niágara, que toda a gente sabe, e depois há outras que se conhecem menos. Mas o facto é que elas todas fazem parte disso. Nessa altura, a lista ainda era muito pequena. E agora vamos às razões regionais. Angra tinha sofrido um terremoto brutal, não era o primeiro no arquipélago, provavelmente não terá sido o maior do arquipélago, aquele que houve em São Jorge no século XVIII, o chamado Mandado de Deus, deve ser uma coisa um bocadinho pior, pelo menos deve ter causado mais trauma na ilha, e o facto é que Angra tinha uma ideia de si própria como um lugar histórico, com relevâncias, com história, com coisas para contar, um ambiente organizado, tudo isso, mas ao mesmo tempo ficou assim um bocado, quer dizer, quando a gente apanha um trompaço, o termo é esse, em que vai tudo para o chão, literalmente, o que é que se vai fazer a seguir? E não deixa de ser engraçado, porque nós hoje em dia pensamos, quem como eu está a recordar coisas que aconteceram nessa altura, eu ainda consigo lembrar-me delas. Agora, o que é verdade é que, ainda ontem eu dizia a um dos meus filhos, é possível que tenha havido gente que nasceu depois do terremoto de 1980, que cresceu, que se formou, que teve filhos e que morreu. E tudo isso neste espaço, desde 1980 até 2021. Portanto, isto não é uma coisa de ontem. É um dos muitos da lista desde, pronto, vamos ficar por Vila Franca do Campo, em século XVI. Desde essa altura a gente teve muitos. E o certo é que o que é que se faz com uma cidade em ruínas que tem toda essa história e toda essa tradição? E estava-se nessa discussão. O Dr. Álvaro Bom Jardim, que era presidente da Assembleia Legislativa Regional, vai a Paris a ver como é que era a hipótese de... Bem, Portugal não fazia parte da União Europeia, entendamos. Vai um bocadinho a Paris por razões internacionais, porque conhecia o embaixador de lá e tentar saber que apoios é que se poderia encontrar a nível da Europa,
Uma senhora que era diretora da Unesco, exatamente da área do património, uma senhora chamada Anne Heidel, que era aquela área muito esquisita que fica entre a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, etc., que umas vezes é de um país, outra vez é de outro, desde o século XIX. E essa Anne Heidel diz que Portugal tinha assinado a Convenção do Património Mundial, mas em contrapartida nunca tinha proposto nenhum bem. Já agora, porque é que Angra não era? E eu estou a chamar muita atenção disto, que eu penso que uma das coisas mais relevantes disto tudo é que, enquanto falando com as pessoas de Guimarães, por razões certas ou erradas, elas têm um orgulho na sua própria cidade, enquanto se fala de Évora, elas também têm um orgulho na sua própria cidade. Angra é, assim, uma espécie de um gosto e de um orgulho que nós temos da nossa cidade, mas, por outro lado, sempre nos foram dizendo que, se calhar, o futuro e o progresso não era por aí. Portanto, há, assim, uma entrada da Unesco de mergulho na nossa classificação, que até hoje, para o bom e para o mal, ficou associado. A Unesco achou que sim. Nós viemos, Álvaro Jardim e outros vieram para casa, Leia, Sangue, Instituto de História da Terceira, Câmara Municipal, Regional, etc. E com essa junção toda, preparou-se um dossiê. Mas um dossiê que, no fim de contas, tinha-se a ideia que, se fosse bem feitinho, pela encomenda feita de fora, talvez não fosse mau. Chega a Lisboa e o governo português descobre que não tinha feito nada. E achava que uma terra, ainda para mais desmontada, como o caso de Angra, não funcionava. Não era possível. E vai daí que o dossiê que tinha sido preparado esperou um ano para que preparassem um dossiê com o quê? Com o Convento de Cristo, com o Mosteiro de Jerónimos, a Torre de Belém estava para ser cedida a uma entidade colecionadora de armas e a própria Unesco é que vai dizer não põem a Torre de Belém juntamente com os Jerónimos, senão não entra. O Mosteiro da Batalha, ou seja, essas coisas todas que Portugal tinha, da mesma maneira que no caso da sede de Angra, não sei se sabem, mas em 1980, no dia 1 de janeiro, a sede de Angra não estava classificada à luz de categoria nenhuma de património. Foi de repente disseram, mas a sede não está classificada. Como é que não está? Como ela estava dentro da nossa alma classificada, não precisava estar escrito. E foi assim um bocado complicado arranjar à pressa umas classificações que tapassem uma série de buracos inaceitáveis. E, portanto, são essas as razões. Há uma lista da Unesco que estava em crescimento, há uma situação de trauma que Angra precisava de resolver, e há um país que, de facto, não tinha feito o trabalho de casa relativamente às suas classificações, como continua a não fazer, no sentido, por isso é que eu gosto muito desta companhia que tenho aqui hoje, porque não é eu ou a Andreia saber que isto é património. É os de cá, porque para mim são todos turistas, a partir do momento em que morando cá e nascendo cá não fazem ideia de que é isto. Os de cá continuam a não saber e, sobretudo, continuam a não saber como é que se constrói um futuro económico, social, político, etc., baseado nos recursos culturais. Mas isso já é outra conversa que não precisa ficar. Desculpa lá ter demorado. E o que é que Angra tem que lhe permitiu ser classificada como património mundial? Tem história, tem geografia, tem traçado urbano, tem isso tudo. Eu diria que foi outra vez outra lição da própria Unesco. O dossiê que Angra apresentou, que os Açores apresentaram, porque isto foi assim, Álvaro Margerino regressa, comunica ao Dr. Mota Amaral, que era na altura o presidente do governo, e o governo regional encarrega o Instituto Histórico de fazer um dossiê. E o dossiê é preparado, mas é preparado baseado naquilo que a gente achava. Quando chega a Paris, o rascunho, não gosto da palavra draft, rascunho, a resposta é não, assim não. Qual é o enquadramento mundial e internacional desse bem? Porque é essa luz que deve ser vista a coisa. E é algo que eu penso que nós aqui nos Açores precisávamos de pensar sempre. A história dos Açores é lindíssima se a gente a referenciar e a pendurar na história do mundo. E nós passamos a vida a olhar para o nosso umbigo e a pensar na nossa coisinha. Eu falando aqui, o Paulo Tencourt não me vai deixar definitivamente mal, porque eu até vou falar bem da ilha dele, da nossa ilha,
que é só o episódio do NC3 e do NC4 e a história da primeira travessia que passa no Faial, enfim, que tem um desastre nas Flores, que passa no Faial e que chega a São Miguel e que segue para Lisboa e que vai parar na Inglaterra, ou é um hidroavião avariado e um outro mais ou menos, que passam cá numa história que era dos americanos e dos outros, ou a gente assume que essa história que era dos americanos e é dos outros também é nossa, e nós passamos a dizer, não, esse NC3 também faz parte da nossa história. Ora bem, o que se passa com Angra é muito pior que o NC3. Os Açores não são mais nada do que senão as únicas ilhas que ficam localizadas no meio do mar, num circuito de navegação que durante 300 ou 400 anos, enquanto a vela e o vento foram as coisas que serviram, estava lá no sítio. Ninguém perguntou aos açorianos se queriam fazer parte da história do mundo. O ouro estava na América, a prata estava na América, as especiarias estavam na Índia, o resto estava do lado do Pacífico, e essas coisas todas, para chegarem ao lugar que era a Europa que queria isso tudo, precisavam de trazer de barco. E ao trazer de barco, passavam nos Açores. Qual era o sítio mais engraçado? Era o único que tinha um abrigo, tão bem que mal. A Baía da Horta é melhor que a Baía de Angra, mas tem um problema, tem a Madalena do Pico em frente. E um pirata que se metesse na Madalena do Pico ficava só à espera dos outros saírem da horta para o apanhar. Ao passo que a terceira é suficientemente grande para albergar uma guarnição e é suficientemente redonda para permitir circulação militar fácil e é suficientemente afastada para, com meia dúzia de pontos, observar o mar e proteger-se. Portanto, era uma base militar de quem? Dos espanhóis, dos outros todos. Ninguém perguntou se nós queríamos. O pior das coisas que a gente pode usar para nós, mas eu penso que todos aqui já ouviram, a Andrea já ouviu dizer isso, ninguém pergunta à pedra que está no meio do riacho se ela autoriza a pessoa a pôr o pé em cima para passar para o lado de lá. Põe o pé e acabou. Quem é que pôs o pé? Todos. Os portugueses que vieram para cá porque dava jeito, os espanhóis que seguraram isto porque dava jeito, os ingleses que disseram que ninguém vem e a gente também não vai porque dava mais jeito à economia deles, e os americanos porque dá jeito. E agora, quando der jeito, e enquanto der jeito a alguém que não nos perguntam a nós, usam. O que a gente tem que saber é perceber essa história mundial e encaixar a nossa aí e perceber que a nossa é uma página dessa e não uma coisa separada. A Angra está no património mundial por duas razões. É uma estrutura urbana construída por gente que estava em balanço para o ultramar. A resposta está no Brasil, a resposta está na Índia, a resposta está em toda a América Central e do Sul. E é um lugar material, eu adoro esta frase, histórico e materialmente associado à primeira grande rede de navegação global. É muito? É. É pesado? É. Temos consciência, e eu sou o primeiro a dizer enquanto angrense. Eu já escrevi uma vez, parafraseando o músico, enquanto a voz, mesmo que a voz mudou, eu hei de continuar a dizer que isto é bom demais para ser atirado às ortigas como tem sido. Agora, como é que a gente consegue? Porque é preciso lutar contra grupos de interesse, lutar contra inconsciências, lutar contra muita coisa que a gente poderá conversar aqui hoje ou noutro dia qualquer. Mas as razões são basicamente uma estrutura urbana e um lugar associado à primeira rede à escala planetária. Sim, senhor. Doutora Maria das Mercês Pacheco, que perspectiva é que nos pode dar dos diversos viajantes estrangeiros ao longo do tempo sobre esta cidade de património mundial? Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu fui buscar apenas os estrangeiros que estão presentes no meu livro. Eu não sou investigadora, não sou historiadora, sou uma açoriana que gosta da história dos Açores e que escreve as coisinhas. Eu fui buscar, portanto, os viajantes ou os escritores que estão no meu livro, mas fui buscar mais informação, porque aquilo que eu tenho no livro não chegava para o dia de hoje, não é? Então fui buscar mais informação que tive aqui mais ou menos a compilar e a ver que realmente, no geral, as ilhas no século XVI, XVII são mais vistas do mar, não é? Todas elas, obviamente. Angra, porque depois é que eles chegam à terra, digamos assim, não é?
os problemas de navegação, as correntes, os escolhos, tudo isso, né? É interessante que há aqui uma opinião de que, portanto, a entrada para a Baía de Angra era difícil com o vento sul. Imagino que se calhar permanece a dificuldade de outra maneira, não? Obviamente. O Lynn Schotten e o Ike Luit, que são dois escritores que fazem, no fundo, uma compilação bastante interessante das navegações, e é, obviamente, também aquela questão do navio Revenge, que interessa apenas porque foi a grande batalha entre os ingleses e os espanhóis, né? Sendo que os espanhóis já estavam a tomar conta de Portugal na altura, né? Portanto, a gente teve que... O Revenge, que é aquele barco muito valente, né? E que é perseguido desde as Flores até à Terceira, onde ele acaba por, portanto, naufragar, digamos assim, né? Portanto, o que eu tenho destes dois do século XVI essencialmente tem a ver com navegação. Depois, à maneira que vamos avançando, não consegui muita informação para o século XVII, porque há pouca coisa sobre os Açores, pelo menos de viajantes, no século XVII. A partir do princípio do século XVIII, do século XIX, começa a haver coisas muito interessantes. E uma que eu gosto imenso é do Duque de Châtelet, que diz que o tal que diz que, apesar da Bahia ser boa, o vento sul não dava tréguas, tornava muito difícil a entrada, e refere que Angra tem 10.000 habitantes. Eu também fiz aqui um esforço para tentar encontrar números, né? Que obviamente esses números são todos conhecidos dos historiadores, mas para mim é interessante, 10.000 habitantes. O que é que eles todos dizem? Todos dizem, durante o século XIX e alguns no século XX, que Angra é encantadora. Angra é uma cidade muito bela, e eu concordo em absoluto. É uma cidade portanto, com gente de maior finura, principalmente comparando com outras ilhas, e imagino que, obviamente, comparando com São Miguel. Não discuto isso também. Depois, o que eu acho graça é que há depois a visão de algumas pessoas assim um bocadinho mais factual, que acaba por não dar assim este encanto da Angra, mas que, sim senhor, considera que realmente é muito... Alguns assinalam os passeios largos. Uhum. Que é uma coisa que nós hoje tomamos como garantida, não é? Mas que para a altura provavelmente seria bastante mais importante haver o passeio largo para o transeunte poder sentir-se à vontade. Quer dizer, são pequenos pormenores que nós no nosso dia a dia não damos importância, mas a verdade é que são importantes, não é? O Duque de Châtelet diz, tal e qual como também Bryant Barrett e muitos outros, qual é o mal daqui das Ilhas dos Açores, Angra incluído, os padres, os monges e toda a classe religiosa, que eram uns nércios, devoravam os produtos da terra, eram licenciosos e nada faziam para ajudar a população. Pronto, nós também temos de ter em conta que, por exemplo, um deles é o Thomas Ashe, que é britânico e que inclusivamente esteve aqui para defender a questão de Inglaterra, dos Açores serem um protetorado da Inglaterra, porque Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, e então querem pagar, então deem para cá os Açores que fica tudo pago, fica a dívida saldada. Pronto, há pormenores muito engraçados, obviamente que o professor Francisco Baduro Dias sabe disso tudo, não? Mas eu acho essas coisas tão engraçadas. O Bryant Barrett é muito, muito descritivo, ele vai muito ao pormenor. Diga, Sr. Professor, queria dizer alguma coisa? Obrigadinho. Não, o que eu ia dizer é que o seu trabalho, independentemente agora da gente poder conversar sobre ele, o seu trabalho é uma maravilha porque é das coisas mais relevantes que a gente pode fazer para os Açores. Obrigada. Ninguém se conhece a si próprio. Tal e qual. E os olhares dos outros sobre nós deviam ser sistematicamente trabalhados ao nível da escola, ao nível das universidades, ao nível, naturalmente, do turismo e da economia, porque os outros, se é uma verdade para os outros, então a gente tem que tentar perceber porque é que é. Tal e qual. Era só isso que eu ia dizer. Eu estou a ouvi-la e concordo, sei, algumas coisas sei, outras não sabia. Por exemplo, esse eu não conheço. Mas toda essa gente fala do arquipélago
com uma riqueza e com um amor e com uma beleza, nós nascemos cá, olhamos e dizemos, caramba, a quantidade de coisas lindas que ele viu, numa coisa que para mim, eu estava só a lembrar-me de um pormenor, que é os passeios. Quando um município decide alargar ou encolher passeios, num sítio que tem essas referências desde há 200 anos, tem direito de o fazer, mas é preciso pensar 2 vezes o que é que ele vai fazer nessa materialização das memórias escritas que a Maria Pacheco fez o favor de reunir. Porque senão nós estamos... E que pode descaracterizar grandemente uma cidade, uma vila, não interessa se é cidade ou a vila. O do Paulo e os colegas do Paulo querem explicar coisas e... bom, era assim, mas não é. Ora, bolas. Eu ia precisamente trazer à conversa Paulo Jorge Betancourt, que é presidente da AGITA, a Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, para que nos explicasse qual é que é a missão desta associação. Estamos a falar de património, estamos a falar de visitantes, e o que é que os profissionais que lidam com estes visitantes, qual é que é a missão desta associação? Bom, antes de mais cumprimentar a todos, a colega Maria das Mercedes Pacheco, o professor Francisco Nadir Dias, o Dr. André Fernandes, e também gostaria de cumprimentar todo o público em geral e os colegas também de todo o arquipélago dos Açores e, mais concretamente, da Terceira. A nossa missão fundamental é trabalhar e fazer sair, de certa forma, todos os guias de informação turística um pouco do seu meio e, de certa forma, que todos comecem a olhar para as ilhas, para o arquipélago dos Açores como um todo. Não é? E então, uma das nossas missões principais é esta, porque nós notamos ao longo dos anos, e também por parte de São Miguel, não é uma coisa só da Terceira, nós notamos que os guias cada vez mais estavam-se a fechar como em casulos. Pronto. E então, a nossa missão é divulgar a história dos Açores, divulgar a história dos Açores como um todo e divulgar também, mostrar a todos os guias e ao público em geral aquilo em que há de melhor em cada ilha do arquipélago dos Açores. E é indiscutível que há gradualismo, e eu tenho muita pena, porque temos falado muito sobre isto, inclusive com colegas, tem muita pena de não haver uma maior promoção efetiva de todo o nosso património edificado, o nosso património material e imaterial. A promoção turística que é feita na região, basicamente, e aquilo que nós vemos é uma promoção baseada no turismo de natureza. Basicamente, as pessoas que quando vêm para os Açores, têm uma ideia que vêm para um local onde há muito turismo de natureza, quer feito pelo governo, quer pela Associação de Turismo dos Açores, e os vídeos que vemos, basicamente, são baseados no turismo de natureza, enquanto nós temos um património riquíssimo. Esse património riquíssimo passa exatamente pela cidade de Angra, tem pena que ela não seja mais divulgada, porque desde 1983, e é um orgulho para todos nós, e principalmente, e quero dar os parabéns aos colegas da Terceira, o que não deve ser, imagine o orgulho que deve ser, que devem sentir ao percorrer as ruas de uma cidade com uma grande harmonia na forma como está estruturada, com todo aquele património, que passa por uma viagem não só a todos os edifícios icónicos que aí podemos encontrar, como também a toda a história da expansão marítima portuguesa, que está intimamente ligada. E também a consolidação do Império, e com as suas, é uma cidade riquíssima,
quer a nível do seu património edificado, que passa pelo seu património militar, civil e religioso. Falando de património, Dr. Maduro Dias, qual é que tem sido o papel do gabinete da zona classificada da cidade de Angra? Isto tendo em conta sempre os dilemas da construção e da reconstrução em centros históricos, que papel tem sido este que o gabinete da zona classificada tem tentado? Teve. O gabinete desapareceu, foi extinto. Foi extinto em 2006, 2000 e qualquer coisa. Bem, eu vou comentar duas coisas antes de responder à Andreia. Peço desculpa, mas esteja à vontade, até para me cortar ou para me repor na linha, se precisar. Relativamente ao que o Paulo Tencourt disse, eu queria agradecer as palavras dele e queria agradecer o comentário dele. Eu tenho um pequeno turismo de habitação, pequeno no número de quartos, porque quis respeitar a lei e porque gosto de conversar com as pessoas ao pequeno almoço para a gente... Pronto, se é turismo de habitação, é para haver uma relação, não é para meter as pessoas-chave e vocês aparecem. E eu já tive turistas alemães, perante a quantidade de fotografias que eu estou 4.500% de acordo consigo, usando a técnica da Maria das Mercedes Pacheco, eu ainda gostava de a desafiar a fazer um artigo que publicasse onde quisesse, desde logo no Oceano Oriental ou num outro jornal qualquer de Ponta Delgada e no Diário Insular, usando a mesma técnica, que leitura é que um turista tem, e portanto que imagem constrói do arquipélago, se a gente lhe tirasse para a mão assim meia dúzia de desdobráveis e meia dúzia de folhetos e meia dúzia de sites, daqueles que são vistos, com que ideia que a pessoa chegava cá? Porque os artigos que falou, eu estava aqui a pensar, eu ainda ontem comprei, recebi da internet está aqui, é um muito engraçado, é um Saturday Magazine, é uma coisinha do século XIX, lindíssima, que tem umas descrições fabulosas das ilhas, e pronto. Agora, quem olha para as imagens, eu penso que estão todos sentados. Eu já tive turistas alemães que chegaram aqui à minha casa e disseram: há alguma ilha desabitada? É porque nós, com as fotografias que vemos, nós pensamos que há ilhas desabitadas e nós vinhamos, era para essas ilhas. Esta terceira está cheia de gente. Como é que vocês têm tanta gente nas ilhas? A gente vinha para ver a paisagem e agora descobre. Eu estou a pensar, por exemplo, aquela paisagem lindíssima das flores, penso que todos conhecem, aquela que tem aquelas quedas d'água. A fotografia é tirada para o lado das quedas d'água, mas se a gente tirar para o outro lado, a gente tem a Fagem Grande, com as casas. Só que a gente faz esconde as casas e mostra o mato. Ou então aquela fantástica fotografia de São Miguel que tem aquele casal a andar ao pé das 7 cidades. Não tem nada. E de repente... E já tive gente que me telefonou a perguntar: Maduro Dias, você se não se importa, já era essa história da cidade património mundial. O que é que a terceira tem que a gente possa esquecer Angra património mundial e arranjar outro tema relevante sobre a ilha? O que é que eu vou dizer? Se são os profissionais da ATA, se são os profissionais que me telefonam a perguntar o que é que eu posso arranjar que tire do mapa um bem que é património mundial, não é preciso de ciência. Eu fico sem saber o que é que eu ia dizer. Quer dizer, calmo. Agora, pode-me repetir a sua pergunta? Eu estava a falar dos dilemas da construção e reconstrução dos centros históricos e que papel o gabinete da zona classificada teve e que a direção, penso que a DRAC continua a... direção então eu vou explicar. O que se fez bem em pôr para quem nos está a ouvir perceber o esquema. A Unesco solicitou ao governo português que pedisse ao governo dos Açores que organizasse uma estrutura que olhasse para o bem classificado. É completamente diferente
ser diretor do Mosteiro de Jerónimos, ou do Mosteiro da Batalha, ou do Convento de Cristo, porque é um bem com um proprietário único, do que ser diretor de alguma coisa que tem milhares de proprietários. Acontece que a resposta que o Governo Regional criou e que os poderes públicos regionais criaram foi admirada e continua a ser vista na Unesco como uma resposta fantástica. Que foi criar uma estrutura com um conselho executivo que era o gabinete, que tinha um representante da Educação e Cultura, um representante da Habitação e Urbanismo e um representante da Câmara Municipal. E, portanto, qualquer coisa que fosse proposta era apreciada pelos serviços técnicos. O gabinete, esses três, produziam um parecer que era levado ao secretário regional, que era enviado à Câmara Municipal. E, portanto, essa história de dizer que o gabinete era uma estrutura do governo contra a Câmara é esquecer que nenhuma decisão foi tomada durante os 12 anos e depois durante os outros anos a seguir, pelo menos os 12 em que eu fui diretor, nenhuma decisão foi tomada sem o representante da Câmara trazer a posição da Câmara. Só que é preciso não esquecer que a Câmara é uma parte que representa os municípios e a estrutura viva. O Governo Regional tinha que respeitar as questões de urbanismo e as questões simplesmente de construção. As obras públicas tiveram um papel fundamental aí. E depois a Educação e Cultura tinha que salvaguardar os aspectos culturais. E o que é que a gente fazia? Balanceava as três coisas e tentava encontrar algo. Só que esse algo implica sempre um acordo. E é muitíssimo mais fácil dizer, ao lavar a secretária e passá-la para cima da mesa do outro, e dizer, tratas do assunto e a gente não tem nada a ver. Porque neste momento o que acontece é que, de facto, a Direção Regional da Cultura recebeu a competência sobre os imóveis classificados, mas há um acordo com a Câmara Municipal para respeitar um plano de salvaguarda. E aí, eu peço desculpa estar a repetir isto, que eu acho que já disse isso várias vezes em vários fóruns, mas pronto. Eu não consigo ter um plano se eu não souber para onde é que quero ir. E até agora, 40 anos depois de ter levado com o terremoto em cima, enquanto que a vocação do Faial, da Horta, é ser uma cidade de mar e da marina e dos barcos, vocação mais ou menos assumida por toda a gente. Enquanto que a vocação da Ribeira Grande é ser a capital do Norte e ser, digamos, o contraponto da Ponta Delgada, enquanto que a vocação de Ponta Delgada é ser a capital do arquipélago, vamos assumi-lo, alguém é capaz de dizer qual é a vocação que é diariamente injetada, vendida, projetada? Não, é guerra porque São Miguel levou, guerra porque a praia tem, guerra porque entre nós e o Faial, guerra porque Lisboa tirou, e a gente discute. E a gente passa a vida em discussões. E não temos nenhuma vocação que diga, vamos manter estes edifícios, vamos demolir aqueles outros, vamos restaurar aqueles outros, porque há um objetivo. É para ser uma cidade de ciência? É para ser uma cidade de cultura? É para ser uma cidade de serviços? É para ser o quê? É para salvaguardar. Peço desculpa o palavrão, mas se eu tenho um bolo de chá, é porque eu gosto de chá. Se eu tenho uma cidade e tenho um plano de salvaguarda da cidade, eu tenho que saber o que é que quero fazer. Porque se eu não sei o que é que quero fazer, não consigo dizer porque é que a janela fica ou porque é que a porta fica. E técnicas de salvaguardar e de recuperar e de reconstruir, empresas, entidades nacionais e internacionais, há milhentas por esse planeta fora, que sabem como é que se recupera um imóvel, como é que se trata dele. Agora, opções como foi aquela, peço desculpa, mas já agora eu fui diretor do gabinete à altura. Houve uma vez, só para terem uma ideia, e o problema é que neste momento nem sequer há isso. A Educação e Cultura, na altura, ficou encostada à parede porque houve uma proposta da Secretaria dos Assuntos Sociais da época, e era com pessoas conhecidas, que eu posso falar aqui, o Dr. Costa Neves. Vamos fazer um edifício de 5 andares ao pé do hospital, que entretanto já não é, para colocar lá todos os serviços sociais. E a Secretaria dos Assuntos Sociais sai de Angra. E numa altura até chegou a haver uma conversa que era para também tirar os serviços da Câmara Municipal.
E a resposta que eu dei foi: porquê é que sai de Angra? Porque nós não nos conseguimos entender acerca do Solar dos Remédios. E onde é que estão os problemas? E a resposta que eu disse foi: vamos arranjar maneira de salvaguardar o Solar dos Remédios e de criar estruturas ao lado para conseguir que haja um centro de poder, porque falaram de património material. O Solar dos Remédios, que penso que conhecem, é um edifício que estruturam a parte da parte alta da cidade de Angra. E as cidades são feitas, São Miguel é a mesma coisa, Ponta Delgada é a mesma coisa, a Ribeira Grande, qualquer cidade, tem ou conventos, ou palácios, ou a Câmara Municipal, que marcam o espaço urbano e depois as outras casinhas ficam ao lado. Não era irrelevante escolher quem é que ia ocupar o Solar dos Remédios. Não era irrelevante pôr a administração pública no Palácio dos Capitães Generais. Não era irrelevante pôr um ou outro serviço do Governo Regional, uma outra secretaria, no antigo Palácio da Junta Geral. Eram estruturas de poder que correspondiam a edifícios grandes, que correspondiam a estruturas urbanas, que correspondiam a usos. E a gente agora vamos arranjar maneira. E conseguimos pôr. Mas porquê? Porque houve um objetivo e depois, a partir do momento em que foi definido o rumo, a gente foi. Salvaguardar a cidade não é objetivo. É uma condicionante da forma como vamos responder ao objetivo. E enquanto que eu encontro objetivos para quase todos os sítios deste arquipélago, a minha querida cidade onde eu nasci continua a ser... A gente desenrasca, salvaguarda uns edifícios, faz uns hotéis, arranja umas coisas, chama uns serviços. É porque não é indiferente. Eu, por acaso, até não estou em desacordo. Mas não é indiferente pedir que a agricultura tenha a sua sede agora com o secretário regional cá e aceitar que a Secretaria da Cultura está na horta. Não é. No mínimo, podia ser discutido, estava aceito e percebia-se. Porque eu percebo perfeitamente porque é que as secretarias de relevância económica estão em Ponta Delgada. E percebia porque é que as secretarias de relevância cultural e social estavam na terceira. Agora, é só porque a pessoa se chama assim ou mora lá? Até pode. Até nem estou contra. Mas isso tem impactos na recuperação, porque o património não é apenas o edificado. É a vida que a gente tem, que depois permite às pessoas gostarem de andar na cidade ou não. Pegava precisamente nas pessoas gostarem de andar na cidade, para voltarmos aos visitantes. Doutora Maria das Mercedes Pacheco, qual é que deve ser também, além do papel dos guias, qual é que deve ser o papel da população, dos residentes, junto dos viajantes? Eu creio que, bem, isso é uma coisa que por acaso está na nossa história, que é os Açores ao longo dos anos têm sido considerados, os séculos têm sido considerados hospitaleiros, os açorianos, aliás, queria dizer. No geral, aliás, há uma frase muito bonita de um navegador solitário, o primeiro, que é o Slocum, Joshua Slocum. Ele esteve apenas no Faial e no Pico, e ele diz que os habitantes das ilhas são por natureza hospitaleiros. Portanto, talvez por estarem fechados numa ilha, acabam por receber bem, não é? Eu, primeiro que tudo, eu acho que, e de acordo com o professor Francisco Dias disse, falta nós, açorianos, conhecermos melhor os nossos Açores. Falta muito, não é? Amarmos os nossos Açores com todos os defeitos e como os filhos, não é? Com todos os defeitos e com todas as virtudes. Parar de guerrear, usando este verbo maravilhoso que é guerrear. Parar de guerrear, não é? E aos políticos falta parar de construir e começar a reconstruir. Ou seja, parar de construir no sentido de construir coisas de raiz que não são necessárias para reconstruir aquilo que já existe. Pronto. Em relação aos açorianos e os viajantes, eu creio que, no geral, nós estamos predispostos para receber as pessoas, não é? Não vejo aí grandes problemas. Há depois aquela questão de até que ponto é que a nossa genuinidade desaparece, transformando-nos, não nos transformamos, mas temos de transformar, não podemos ficar cristalizados aqui dentro de uma bola, não é? Então, como disse o professor, nós há muitos séculos que andamos aqui a receber viajantes, não é? Seja por causa de aguadas, seja por causa de hoje em dia as marinas, os que vêm de mar, seja os que vêm de... Então, não vejo por aí um problema.
O que eu vejo é a falta, às vezes, que há de orgulho e de apego às coisas que realmente convinha ter esse orgulho e esse apego. E para isso acontecer, é preciso ter conhecimento. E sem o conhecimento, isso não avança, não é? E é fundamental essa parte. Eu vou-vos dizer muito francamente, eu acho que o sistema de ensino está completamente desadequado dos dias atuais. Não vou dizer que são todas as disciplinas, mas aquelas que no fundo me interessam, que são as humanísticas, não é? Eu acho que faz muita falta haver um currículo regional interessante, não estar ali a martirizar os miúdos com muitas datas, mas fazê-los entender. Eu fui aluna de pessoas como o professor Pavão, não é? Portanto, que dava aulas maravilhosas e que quando lia Camões quando lia Gil Vicente recusava-se a dizer os palavrões, era tão engraçado, eu adorava as aulas dele. Foi meu professor no liceu e na universidade. Faz falta um currículo mais adequado aos dias de hoje, mais adequado a essa geração que já sabe a internet procurar as coisas. Portanto, se calhar o que a gente tem que ensiná-los a pensar e não ensinar as datas e os nomes, isso vem depois de arrasto, não é? Ensinar a pensar. Mas não quero até falar só dos miúdos, não é? Falar também dos graúdos. Eu noto uma grande falta de espírito crítico. Eu noto uma grande falta de procura de conhecimento. E não é assim tão difícil. Então, porquê é que as pessoas não se interessam? Porque a apatia. Sinceramente, eu não tenho uma resposta. Adoraria ter uma resposta. Em relação ao que o professor Maduro Dias disse, eu percebo perfeitamente a sua angústia, digamos assim, porque realmente eu compreendo que o senhor se calhar sente é que Angra está muito focada num passado, mas e o presente, não é? E o presente, obviamente, tem que ser salvaguardado para o futuro poder existir, senão não existe. Porque senão nós ficamos com um baú cheio de coisas bafientas, não pode ser. Não pode ser mesmo. Tem que ser mais atuante e tem que ser mais trazido para hoje em dia. E para isso as pessoas têm que ter conhecimento, para ter apego, para ter orgulho, para ter isso tudo. Eu adorava ter a resposta. Altencourt, para além da população, do conhecimento que a população deve ter, os guias de informação turística, também há necessidade, que tipo de necessidades é que há em termos de formação? Sessões como esta podem ser interessantes e importantes também para os vossos associados? Não, essas sessões são fundamentais para todos os nossos associados e para todos os guias intérpretes da região autónoma dos Açores, não é exclusivamente para a nossa associação. E realmente estou aqui a vir o professor Francisco Maduro Dias e a colega Maria das Mercedes Pacheco e estou deliciado com aquilo que estão a dizer, porque estão a trazer assuntos que realmente de grande interesse e o facto de Angra precisar também de que se pense no presente é muito relevante. Nós achamos que pelo menos uma vez por ano, e temos isso nos nossos objetivos, que pelo menos uma vez por ano os nossos associados devem sair das ilhas, devem ir a uma ilha e aí fazer uma conferência. Fazermos uma conferência com os guias de intérpretes da região e, através dessa conferência, dar a conhecer a ilha durante este roteiro e todos os anos sair da nossa zona de conforto. Eu compreendo que a maioria dos guias gostam de trabalhar na sua zona de conforto, na sua ilha, e claro que é muito mais confortável. Mas é muito importante fazer com que os guias intérpretes da região saiam e conheçam, porque a maioria acredito que conhecem, mas que percorram as outras ilhas do arquipélago dos Açores, porque todas elas são importantes. Todas elas têm algo
importante em termos históricos, em termos naturais, em termos de património edificado e em termos também de património imaterial. Todas têm muita história, são muito importantes, e recordo aqui, fugir um pouco para a história, porquê? Porque as ilhas viveram muito fechadas sobre si próprias durante muitos anos. Para já, durante os capitães militares, portanto, eram muito fechadas, não havia uma grande troca de produtos, o tipo de governo era fechado, era próprio, e basicamente só vem surgir um pouco esta ideia de unidade a partir do momento, pronto, houve uma tentativa durante as capitanias gerais, mas penso que basicamente é agora durante o nosso governo autonómico que temos atualmente. É que há uma ideia arquipelágica, de conjunto arquipelágico, e que temos que trabalhar este arquipélago todo em conjunto e temos que olhar para o arquipélago dos Açores como um todo. Muito obrigada. Agora, antes de terminarmos, não sei se algum dos convidados quer voltar a falar em alguma das questões que abordámos aqui e, entretanto, deixaria também a sessão aberta ao público. Se alguma das pessoas que nos está a acompanhar quiser colocar alguma questão aos nossos convidados, pode colocar nos comentários do local onde está a ser transmitido este vídeo para que possamos visualizar e comentar. Eu só queria dizer uma coisa, e peço desculpa estar aparentemente a monopolizar um bocadinho a conversa. O Paulo Tencourt referiu uma coisa que é importante, mas que sem querer, ele apresentou a forma de resolver o assunto, que é sair da zona de conforto e ir para as outras. O que ele disse acerca das ilhas fechadas é válido bastante para São Miguel. Mas com os baleeiros, com os navios das Índias, com os piratas que iam às flores, etc., etc., eu diria que é mais fácil São Miguel, porque tem tamanho suficiente para viver sobre si própria e crescer, enquanto que a gente passa a vida, eu acordo de manhãzinha na minha casa agora e tenho São Jorge e o Pico diante de mim. Se eu vou à Serreta, tenho a Graciosa. E, portanto, a gente sabe que Angra cresceu porque alguém de um sítio muito longe passava aqui a caminho de outro sítio muito longe. Foram os espanhóis que fizeram aquele castelo. Quer dizer, nós temos... os americanos estão na base. Nós quase que crescemos sabendo que o mundo lá fora existe. E essa história de dizer que as ilhas estavam muito fechadas, ele tem razão, mas depende de quais ilhas. E era a primeira aprendizagem. Era tentarmos perceber as verdades de cada ilha e depois as verdades das diversas ilhas, sem tentarmos pô-las todas iguais, porque elas não são. Eu costumo dizer que eu adorava no dia em que todos nós conseguíssemos imaginar isto como se fosse um diamante facetado, em que é um diamante, sim, que é o arquipélago, mas tem cada lado e conforme os lados, conforme as cores. Mas isso só, como ele disse, por isso é que eu disse, ele deu a resposta, nós tínhamos que obrigar... e aí eu vou pegar naquilo que Maria Mercedes Pacheco disse, era preciso obrigar que os meninos do 11º ou 12º ano fossem fazer um período ou dois numa escola secundária diferente de outra ilha, tipo aquele Erasmus que eles fazem na universidade. Não era para irem de férias, era apanharem inverno, primavera, maio, junho, noutra ilha, noutro sítio, perceberem o que é morar noutro lugar e o que é aquilo que eu tenho habitualmente em minha casa deixei de ter, e em contrapartida coisas que eram de longe passaram a estar ao pé da porta. Eu tive um exemplo muito forte, foi como eu disse, a minha mulher, antes da gente começar, a minha mulher é de Vila Nova de Gaia, e ela perguntou-me um dia como é que eram as ilhas. Porque eu tinha dito que eu gostava de vir morar para cá. E eu, com caneco. Eu não sou capaz de explicar porque eu não conheço. E durante os primeiros 10 anos de casamento, nós fomos para São Jorge acampar 15 dias, para o Pico acampar 15 dias, para as Flores acampar 15 dias. E eu tenho pena, porque não é um orgulho para mim, é uma pena para os outros. Quando uma pessoa chega ao pé de mim e diz, "O senhor sabe a Feijãozinha?" Eu sei onde é a Feijãozinha nas Flores. O senhor sabe a Feijão de Jandias em São Jorge? Sei, é lá embaixo.
O senhor sabe a Baía de São Lourenço? Sei. Ou seja, eu sei o suficiente dos meus Açores para poder perceber as diferenças disto tudo e que não é fácil tomar uma decisão quando é para resolver. Enquanto a gente não tiver com a tipo imunidade de grupo, como a Covid. Enquanto a gente não tiver um conhecimento de grupo tão alargado que mais de 70%, 80% dos açorianos conheçam pelo menos 8 ilhas do arquipélago, vai ser muito difícil fazer coisas, cada um puxa para a sua por uma questão de insegurança. Não, exatamente. A dispersão geográfica não ajuda, mas o sentido de pluralidade é extremamente importante, não é? Aliás, eu digo no prefácio do meu livro que eu não sei conjugar a palavra Açores no singular, só no plural é que ela faz sentido, não é? Mas, obviamente, depois cada ilha tem as suas características e realmente São Miguel peca por raramente... Pronto, e quando vê uma ilha na distância, geralmente vai mau tempo a seguir, né? Mas raramente ver as outras ilhas. E faz falta. Este sentido de isolamento às vezes é maior aqui, apesar de ser a ilha grande em corpo, não é? Mas é mais isolada porque não se vê tanto. E uma das coisas que eu amo no Grupo Central é exatamente poder ver as outras ilhas, que aliás, como disse Raul Brandão, não é? Que o que há de mais belo é a ilha em frente, não é? A ilha que se vê. Porque realmente é só aí que a gente tem noção da nossa dimensão e também, no fundo, dar um bocadinho de humildade a nós próprios, não é? É isso mesmo. Bom, temos aqui vários comentários, que desde já agradeço pessoas que estiveram a acompanhar-nos aqui nesta sessão. Não tenho propriamente aqui nenhuma questão a que devêssemos responder, portanto, se calhar concluíamos aqui... O Paulo ia dizer uma coisa. Paulo? Sim, exatamente, era complementar um pouco que a Maria das Mercedes já deu uma parte da resposta, que realmente, e o professor também, o professor Francisco Maduro Dias, pronto, São Miguel realmente é um bocado fechado sobre si, foi durante muitos anos fechado sobre si próprio. Mas também havia muitos viajantes que rodavam as ilhas, inclusive estávamos no meio do Atlântico, éramos um ponto de passagem, mas não havia, principalmente a partir de São Miguel e de outras ilhas também, não havia uma grande rotação dos próprios açorianos entre as ilhas. Era este o grande problema. E é este o grande problema. É que desde há muitos anos esta parte, que não há uma grande mobilidade, e durante o passado, a nossa história, não houve muita mobilidade entre as próprias ilhas. As pessoas iam daqui, quer para ir para as Américas, porque emigravam, procuravam uma vida melhor, não é? Mas não havia uma grande mobilidade entre as ilhas do arquipélago. É isto, é que era um grande problema e que também mantém-se ainda. Temos que nos mover pelas ilhas do arquipélago. Temos que compreendermos todos uns aos outros. É fundamental. Eu queria agradecer também aos Institutos de Cultura, o Instituto Açoriano de Cultura, porque realmente tem sido muito importante na divulgação da cultura das nossas ilhas e tem seguido religiosamente os livrinhos que me vão enviando todos os anos. Pronto, se calhar em jeito de conclusão, a localização geográfica, história marítima e traçado urbano são motivos que levaram Angra do Heroísmo a ser uma das primeiras cidades portuguesas a fazer parte da lista de Património Mundial da Unesco, 7 de dezembro de 1983. Embora abalada pelo violento sismo de 1980, a cidade conserva ainda grandes monumentos, além de um conjunto urbanístico de formas e desenhos autênticos. Foi o cenário desta nossa conversa, que pretendeu celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Obrigada pela presença, Dr. Maduro Dias, Dra. Maria das Mercedes Pacheco, Presidente da Agita, nossa parceira nesta conferência, Paulo Jorge Betancourt, e a cada uma das pessoas que nos acompanhou. Boa noite, bom serão e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Obrigado.